Bom dia, crianças. Bom, então nós vamos continuar a nossa atividade. Aqui com o subtítulo: Outras atividades com grandezas e medidas. Medida de comprimento. Então, nós vamos estudar a medida de comprimento. Aí, nós vamos estudar na malha quadriculada. Se nós estivéssemos na sala de aula, eu ia levar barbante, né, pra gente treinar nas aulas práticas, né, porque é recomendado. Mas como a gente está estudando assim, dessa forma, então vai ser mesmo só um vídeo explicativo, né? Aí tem aqui, medida de comprimento. Observe como fica o pedaço de barbante da esquerda quando é esticado. Então, observe bem aqui o barbante da esquerda, que aí ele está nessa forma, dessa forma. Você imagina que ele por exemplo, aqui você imagina que ele não tem esse comprimento, né? Porque mas você pode testar assim, que você vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos ver se ele esticado ele tem o mesmo comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai contar os quadrinhos, né? Que aí você tem a noção de que ele tem o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, ou seja, o mesmo tamanho. Mas dessa forma, a gente pode imaginar que ele é menor, né? Não tem o mesmo comprimento. Aí, assinale em qual das imagens abaixo você vê o pedaço de barbante ao lado quando é esticado. Então, tá bem aqui, o pedaço de barbante ao lado que ele fala é esse aqui, certo? Aí, você vai observar essas 3 imagens e vai ver qual dessas imagens que o barbante ele tem a mesma medida de comprimento desse aqui. Tá certo? Aí você vai marcar o xizinho no quadrinho em que o barbante está com a mesma medida de comprimento do barbante aqui ao lado, tá certo? Então, já dei a dica, é só você contar, aí você sabe o tamanho, né? A medida de comprimento é a mesma coisa que tamanho. Então, e como fica o pedaço de barbante desenhado abaixo? Desenhe como ele vai ficar quando for esticado. Então, você usa aquela regra que eu usei ali no início e vai desenhar ele aqui. Você pode desenhar ele nessa linha bem aqui, tá certo? Aí você vai ver qual é a medida de comprimento que ele tem aqui e vai se basear e esticar ele aqui na mesma medida de comprimento. Então, vamos lá, vamos seguir a nossa atividade. Bem aqui, essa atividade aqui, ela fica na página 155. A primeira atividade, né? Agora, nós vamos para a segunda atividade. Segunda atividade. Bem aqui. Bem aqui, na página 155, nós estávamos estudando medida de comprimento. Agora, a gente vai para a medida de massa, peso, né? Nesta balança, há um abacaxi em um prato e 2 sacos de feijão no outro. Então, observe. Nesse prato aqui, a gente está observando um abacaxi. E nesse prato aqui, são 2 sacos de feijão. Então, vamos ver qual que pesa mais. Será que é o abacaxi ou os 2 sacos de feijão? Qual é o prato que está mais acima? O prato que fica mais acima, ele está mais leve. E o prato que fica mais abaixo, ele está mais pesado, né? Aí vem aqui. Assinale o que podemos afirmar com certeza. Você só vai assinalar a alternativa que estiver certa, estiver correta. Assinalar no quadrinho. Então, diz assim: os 2 sacos de feijão e o abacaxi têm o mesmo peso. Os 2 sacos de feijão são mais pesados do que o abacaxi. Os 2 sacos de feijão são mais leves do que o abacaxi. Então, você vai marcar aquilo que você tem certeza. Agora, nós vamos estudar a medida de tempo. Nós já estudamos o quê? Nós estudamos medida de comprimento, lá na página 155, estudamos medida de massa e agora vamos estudar a medida de tempo, né? Bem aqui. Medida de tempo.
O relógio ao lado está... Cadê o papel? Não foi que eu coloquei, tá aqui. Bem aqui, vamos continuar. O relógio ao lado está marcando o horário em que Pedro saiu de casa para ir à escola no período da manhã. Então, vamos ver a hora que ele está marcando aqui. Aqui está marcando 7 horas. Ele saiu 7 horas para a escola, né? No período da manhã. Aí, aqui diz assim, a aula de arte começou 3 horas depois desse horário. E a aula de matemática começou 1 hora antes da aula de arte. Então, você vai contar primeiro a aula de arte, né? Que ele disse que começou 3 horas depois desse horário. Então, se você conta de 7 a 8 horas, dá 1 hora. Aí, você vai contando. E você vai saber quantas horas foi depois de 7 horas que começou a aula de arte. E ele diz também que a aula de matemática começou 1 hora antes da aula de arte. Então, se você sabe a hora que começou a aula de arte, você vai saber também a hora que começou a aula de matemática, né? Aí, aqui diz assim, anote os horários nestes relógios. Aí, início da aula de matemática. Então, você vai anotar bem aqui. Aqui você coloca o número e aqui você coloca os zeros, né? Início da aula de arte. Aí, você vai anotar bem aqui. Aqui você coloca o número e aqui você coloca os zeros, tá? Aí, ele diz assim, agora responda, quantas horas se passaram do horário em que Pedro saiu de casa até o início da aula de matemática? Então, a aula de matemática, que horas começou a aula de matemática? Aí, você sabe o horário da aula de matemática. Aí, por exemplo, você vai... e faz assim, uma subtraçãozinha. Por exemplo, vou dar só um exemplo, mas eu não vou dizer, não vou dar resposta. Se a aula de matemática tivesse começado 10 horas, certo? Se tivesse começado 10 horas a aula de matemática, aí eu ia subtrair 10 menos 7, não é? Porque ele saiu de casa 7 horas, certo? Então, porque aqui ele não pergunta, ele pergunta aqui. Agora responda, quantas horas se passaram do horário em que Pedro saiu de casa até o início da aula de matemática? Então, fazemos de conta que a aula de matemática começou 10 horas e ele saiu de casa 7 horas. Então, 10 tirando 7, né? Aí, vamos ver quanto é 10 tirando 7, que nós temos 3, 6, 7, 8, 9, 10, né? Aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu Deus, eu botei, desenho foi demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tá certo. Pois é, então, eu tenho 10 e de 10 eu vou tirar 7. Aí, eu tiro aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que sobrou? 3. Então, você vai fazer a subtração de 10 tirando 7, que foi o horário que ele saiu de casa, sobram 3, né? Aí, nesse caso, se o horário fosse esse aqui, o horário da aula de matemática, você iria colocar bem aqui nesse espaçozinho, 3, né? Esse resultado aqui, né? Essa sobra aqui. Você ia colocar bem aqui o número 3, tá certo? Mas só que não é. Aqui é só um exemplo que eu estou dando. Você vai se basear de 7 horas. Aí, você vai contar 3 horas depois, que aí você vai saber o horário de matemática diminuindo 2 horas, entendeu? Aí, você vai descobrir. Por exemplo, você vai... Se a aula de arte começou 3 horas depois e a aula de matemática começou 1 hora antes, então, você vai saber direitinho qual o horário da aula de arte e qual o horário da aula de matemática. Espero que vocês tenham entendido. Aqui eu dei apenas um exemplo. Mas eu não coloquei a resposta bem aqui. Eu não dei o exemplo da resposta de acordo com a resposta aqui. Foi só um exemplo, tá certo? Eu acho que deu para vocês entenderem. Então, agora vamos lá. A outra página, né? Pois bem, aqui nós já estudamos medida de tempo, agora vamos estudar medida de capacidade.
Observe a quantidade de água nos recipientes desenhados ao lado, que tem a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, eles têm a mesma forma e têm o mesmo tamanho. Despejando a água em um recipiente, de um recipiente no outro, assinale como ele ficará. Então, bem aqui, observe. Você vai contar pela marca. Bem aqui é a marca do fundo. Então, você vai contar aqui, tá certo? Então, esse aqui, ele tem 1, 2, 3. Aí, eu junto com esse aqui. Bem aqui também é o fundo. Eu junto com esse aqui, começo a contar daqui. 4, 5. Então, eu vou contar 5 espaços daqui pra cá, né? Conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui você vai observar qual dos recipientes tem a mesma contagem que eu fiz aqui. Que aí você vai, a quantidade certa de água juntas dos dois recipientes, tá certo? Aí você vai contar. Não conte a partir dessa lista do fundo, que aqui é o fundo. Você conta a partir dessa. Aí você vai contar de acordo, da forma que eu contei aqui, você vai descobrir aqui qual é o recipiente que vai ter a mesma quantidade de água aqui, entendeu? Que é a mesma capacidade. Tá certo? Então, aí você vai só marca o xizinho em um desses quadrinhos de acordo com o exemplo que eu dei também. Espero que vocês tenham entendido. Aí, bem aqui o 5. Observe as imagens de cada item e pinte os quadrinhos com a cor da imagem pedida. Aqui, letra A, fitas. Então, nós temos uma fita azul, uma fita laranja e uma fita cinza, tá certo? Aí, ele diz que é para pintar, né, os quadrinhos de acordo com a cor da imagem pedida. Então, bem aqui, ele diz assim, a mais larga é a fita, aí você observa aqui qual é a mais larga, observa a cor dela e vai pintar a cor dela bem aqui dentro, tá certo? Aí, a mais estreita é a fita, aí você vai ver qual é a mais estreita que nós temos costume de chamar a mais fina, né? Então, a mais estreita, você vai pintar a cor dela bem aqui dentro. Aí, vem as velas, né? Na letra B, velas. Aí, nós temos essa marrom, essa amarela e essa azul. Aí, ele diz assim, a mais fina é a vela. Aí, você vai, já tá vendo aqui qual é a mais fina, né? A mais grossa é a vela. Aí, você tá vendo qual é a mais grossa. Então, a cor que for a mais fina, você pinta aqui. E a cor que for a mais grossa, você pinta aqui, tá certo? Então, é até aqui a nossa atividade, até na página 157. Espero que vocês tenham entendido. Boa sorte!